Olá, meu querido, minha querida irmã, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. O meu prazer e o meu desejo, a minha oração é que você prospere sempre e que você vença em todas as etapas da sua vida pelo poder de Deus. A você que me assiste, que não me conhece, o meu nome é João Luiz e eu não sou pastor, mas eu sou um cristão, um servo do Senhor, e Deus tem colocado mensagens no meu coração para abençoar a sua vida. Então, muito obrigado pela sua companhia, que você continue aí. Continue focado, porque Deus ainda vai falar ao teu coração através dessa mensagem. Deus colocou um texto que se encontra lá em Mateus, no capítulo 8, e eu vou ler dos versos de 1 a 3. E descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E ele ficou purificado da lepra. Louvado seja Deus. Olha, o tema que Deus colocou no meu coração é: mude a história da sua vida. E eu começo essa mensagem falando um pouquinho da lepra. A lepra naquela época era a doença mais temida. Não só porque ela destruía o corpo, mas ela era uma doença social. As chagas desenvolvidas pela lepra desconfiguravam o enfermo. O odor e as feridas causava repugnância a qualquer pessoa. Eles não podiam de forma nenhuma se aproximar de ninguém a uma distância menor de 15 metros. Nos dias que estava ventando muito forte, essa distância aumentava para 60 metros. Eles tinham que ficar completamente isolados. E mais, quando o sacerdote detectava que alguém estava com lepra, aquela pessoa tinha que usar roupas rasgadas, andar descabilados, cobrir a parte inferior do seu rosto, e ele gritava uma palavra quando alguém se aproximava dele. Imundo, ele tinha que gritar para que a pessoa pudesse sair daquele local e não ser contaminado. Ele não tinha mais contato com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com mais ninguém. E naquela época, a lepra era associada ao pecado, à imundícia e à desonra. Era vista como uma maldição, como um castigo de Deus. Que situação, né, meus queridos? Que situação naquela época de quem estava leproso. Mas nessa situação de desespero, nessa situação de desprezo, de isolamento, de preconceito, nessa situação de dor e tristeza, aquele leproso, aquele homem assentou uma coisa no seu coração. Ele disse: vou mudar a história da minha vida. E eu fiquei pensando, o que levou aquele leproso, aquele homem a achar que a história da vida dele poderia ser mudada? Porque naquela época não se tinha nenhum tratamento para a lepra. O tratamento da lepra foi descoberto, segundo os relatos científicos, em 1915, por uma cientista chamada Alice Ball. Disse que ela morreu muito novinha, com 24 anos. E naquela época não tinha nenhum tratamento para a lepra. O que será que aquele homem despertou e ele achou que a história da vida dele podia ser mudada? Não tinha outra razão senão de antes dele ser leproso, ele ter ouvido falar de Jesus Cristo e dos feitos milagrosos de Jesus Cristo. E no versículo 1, onde eu li aqui, diz que Jesus Cristo estava descendo do monte com uma grande multidão. Porque Jesus Cristo tinha passado vários ensinamentos, que tinha começado no capítulo 5 e acaba no finalzinho do capítulo 7, conhecido como Sermão do Monte. E aquele leproso escutou naquele dia um barulho diferente, um barulho de multidão. E ele calculou e disse: não, só pode ser a presença de Jesus Cristo. Está diferente o ambiente aqui. A mesma coisa que aquele cego Bartimeu, ouviu um barulho diferente. E ele pensou com ele, ele disse: não, é agora a oportunidade para que a história da minha vida seja mudada. Você sabia, meus queridos, que tem circunstâncias na nossa vida que para que a história da nossa vida seja mudada, nós temos que tomar uma iniciativa, nós temos que fazer alguma coisa? Pois é, vou te dar um exemplo. Se eu estiver doente, se você estiver doente e o médico passar um tratamento, só eu e você podemos fazer esse tratamento para que a nossa vida sare, para que a enfermidade vá embora, para que a história da nossa vida seja mudada. Ninguém mais pode fazer. Tem personagens bíblicos que a história da vida dele também estava em frangalhos, mas foi mudada. Um desses personagens é Zaqueu. Se encontra lá esse relato em Lucas, no capítulo 19, de 1 a 10. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e ele extorquia as pessoas, mas ele não estava satisfeito com a história da vida dele, ele queria que fosse mudada.
Mas ele percebeu que só ele podia fazer com que a história da vida dele fosse mudada. E aí ele foi a Jesus Cristo e a história da vida dele foi mudada. Outro personagem é a mulher do fluxo de sangue. Diz que essa mulher era rica, tinha muito dinheiro, gastou toda a sua riqueza com essa enfermidade, mas diz que a vida dela foi de mal a pior. Mas ela entendeu que só ela podia fazer uma coisa, ir até Jesus Cristo pela fé. Se você quiser saber onde se encontra isso aí, é lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Você pode ler e você vai ver que história maravilhosa. Olha, talvez a história da sua vida que está precisando ser mudada é o seu relacionamento conjugal. Uma vez que é só brigas, desentendimento, confusão, não tem mais carinho, não tem mais afeto, não é? Não tem mais diálogo, só brigas e desentendimento. Vai ver que a história da sua vida que está precisando ser mudada são suas finanças. Vai ver que você é um empresário, um funcionário, um trabalhador, mas suas finanças estão quase em zero, você está quase no vermelho. Talvez seja essa história da sua vida que esteja precisando ser mudada. Talvez a história da sua vida que esteja precisando ser mudada é o seu relacionamento com Deus. Vai ver que você é um cristão que se afastou dos caminhos de Deus. Não medita mais na palavra, não tem mais vida de oração, não serve a Deus mais através dos seus ministérios, não vai mais aos cultos, abandonou tudo. Abandonou o Senhor Jesus Cristo, abandonou sua vida espiritual. Talvez a história da sua vida que esteja precisando ser mudada. É você que me assiste que está com enfermidade. Talvez um problema cardíaco, intestinal, talvez um câncer que está lhe consumindo suas finanças, tirando o prazer de você viver, você não tem mais apetite para comer, você não pode mais dormir sossegado, não tem mais noites de sonos reparador, porque essa enfermidade está tirando seu sossego, a sua paz. Olha, a história do leproso foi mudada e a sua história também pode ser mudada. A minha história foi mudada. E o leproso, ele fez 3 ações para que a história dele fosse mudada e você também pode fazer a mesma coisa para que a história da sua vida seja mudada. A primeira é que ele foi ao Senhor Jesus Cristo. Olha, você sabe por que ele foi ao Senhor Jesus Cristo? Porque ele sabia que Jesus Cristo era a pessoa certa para operar a mudança certa na vida dele. Lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Talvez a história da sua vida ainda não mudou, porque você está buscando outros meios, não Jesus Cristo. Olha, busque Jesus Cristo, abra seu coração para Ele, conte a sua história e pode ter certeza que a história da sua vida vai ser mudada. Primeira coisa. Segunda coisa que o leproso fez e você pode fazer para que a história da sua vida seja mudada é adorar. Você sabe o que é adorar? Adorar é a gente se render, se curvar, reverenciar. Quando a gente adora a Deus, nós estamos dizendo a Ele que Ele é a essência da perfeição, que Ele está acima de todos os deuses. Quando Jesus Cristo estava prestes a iniciar o seu ministério, Satanás colocou na vida dele 3 tentações. A terceira tentação, ele mostrou os reinos do mundo, a riqueza, e disse assim: tudo isso te darei se prostrados me adorarem. Está lá em Mateus 4, no capítulo de 1 a 10. E Jesus Cristo respondeu a Satanás da seguinte forma, no capítulo 4, no verso 10. Ele disse assim: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Talvez a história da sua vida esteja no mesmo. Não foi mudada, porque você não está adorando e nunca procurou adorar o Senhor Jesus Cristo. Está adorando outras fontes, está adorando pessoas, está adorando a criação, mas não o Criador. Você tem que adorar o Senhor para que a história da sua vida seja mudada. A terceira coisa que aquele leproso fez e você pode fazer para que a história da sua vida seja mudada é você dizer a Deus, a Jesus Cristo, que você acredita no seu poder. O leproso chegou para Jesus Cristo e disse assim: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele não chegou lá dizendo assim: Senhor, se o Senhor tiver um meio, né? Se o Senhor tiver uma solução, se o Senhor, caso puder. Não. Ele disse assim: se o Senhor quiser, porque ele já tinha convicção, ele tinha certeza que só Jesus Cristo tinha poder de curar e transformar a vida dele. Olha, lá em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, uma certa vez, depois que Jesus Cristo ele ressuscitou, ele estava conversando com seus discípulos e ele disse assim: Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Meus queridos, se foi dado a Jesus Cristo todo o poder nos céus e na terra, então não sobrou poder para mais ninguém. Só Ele tem todo o poder para transformar, para mudar
a história de qualquer pessoa, a vida de qualquer pessoa. Ele mudou a minha história, ele mudou a minha vida, ele pode mudar a sua, como ele mudou também a história do leproso. O que nós temos que fazer é a gente acreditar no poder de Deus. O que você tem que fazer é acreditar no poder de Deus. A quarta coisa já não foi o leproso que fez, mas foi Jesus Cristo que fez. Aqui no versículo 3 diz que Jesus Cristo estendeu a mão e tocou. Que maravilha, meus irmãos. Aquele leproso, ele não podia se aproximar de ninguém. Ninguém podia se aproximar dele e nem tocar nele. Mas o texto diz que Jesus Cristo tocou no leproso. Quando Jesus Cristo topa nele, disse que a história da vida dele é mudada completamente. A pele dele fica limpa. E agora a gente pode imaginar a alegria daquele povo glorificando a Deus. Se ele fosse casado, a esposa se aproximando, se ele tivesse os filhos escutando a notícia, correndo para perto do pai, os amigos, olha aquele homem que era leproso, seu amigo foi curado. Jesus Cristo mudou a história da vida dele, os amigos corriam, todo mundo abraçando. Você imagina a festa que não foi, a multidão ali, muitos acreditaram no poder de Deus, muitos também foram curados devido a esse milagre, porque Jesus Cristo topou nele. O que falta para que Jesus Cristo mude a história da sua vida, tá? Ele topar em você. Deixa ele topar em sua vida, deixa ele topar em seu coração. Acredite na palavra de Deus, abra seu coração para que Jesus Cristo possa lhe tocar. E aí a história da sua vida vai ser mudada. Se quer que a história da sua vida mude, você tem que fazer 3 coisas. Vá ao Senhor Jesus Cristo, adore Ele e diga a Ele que você acredita no seu poder. E a quarta coisa, quem vai fazer é Ele vai tocar na sua vida, vai mudar a sua história completamente. Meus queridos, olha, se essa mensagem tocou no seu coração, se compartilha essa mensagem. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se inscreva no comentário, tá? Acione o sininho, nessa parte aí onde tem aí todos, você aciona o sininho onde tem todos. E o mais importante, dê o seu like, porque o YouTube vai entender que essa mensagem é boa e ela precisa ser compartilhada, ok? Olha, fica na paz do Senhor. Um forte abraço e que Deus continue te abençoando.